Boa noite! Boa noite, meus queridos seguidores e amigos. Boa noite, queridos seguidores e amigos. Bem-vindos a mais uma live de integração e saúde. Meu nome é Regiane Cariaque e o tema que nós estaremos conversando hoje é: quais dentes têm relações com órgãos? Dentes têm relações com órgãos? Esse é o tema de hoje. Então, quero convidar vocês a algumas explanações que a gente vai estar fazendo aqui hoje. O pessoal que tiver pergunta, pode colocar as perguntas aqui no chat, que a gente vai respondendo. Eu convido quem quiser participar ao vivo para fazer perguntas. O Café com o MAB está acontecendo todo dia às 8 da manhã, aqui no Instagram também. Vocês podem entrar ao vivo e participar comigo com as dúvidas que vocês tenham. E hoje vamos falar sobre quais dentes estão relacionados a órgãos. Como assim? Existe isso? Bem, ter o conhecimento dessa relação, mas o conhecimento adequado dessa relação, pode trazer uma ampliação de entendimento muito grande para os diagnósticos que são feitos pelo dentista no consultório odontológico. E não só para o dentista, também para o médico integrativo, que já busca enxergar uma leitura mais integrada do seu paciente, considerar possíveis campos de interferência bucais ou dentes que possam estar relacionados com patologias, que às vezes o paciente está perfeitamente equilibrado, mas alguma coisa impede ele de ter uma cura, uma melhora 100%. É sempre importante verificar a boca. Por quê? Porque nós temos esses relacionamentos de meridianos. Tá, mas uma coisa importante que eu já quero falar aqui desde o começo para vocês. O que não acontece aqui é a gente dar uma receita de bolo, tipo, tal dente se relaciona a tal órgão e morreu o assunto e aquilo ali uma verdade absoluta. Não é bem assim. A gente está partindo de um pressuposto, primeiro, que não é um ensinamento da faculdade, aquele ensinamento cartesiano da faculdade, até porque a acupuntura está começando agora a entrar nos currículos de faculdade odontológica. Mas nós estamos nos referindo aqui a bases de medicina tradicional chinesa. Bases de medicina tradicional chinesas que podem ser entendidos através da filosofia dos 5 elementos, que é uma forma de você entender e relacionar os sintomas da medicina através dos olhos da medicina chinesa. E como vocês sabem, a medicina tradicional chinesa, a antiga, ela não é reducionista, ela amplifica. Então, você observa sinais, observa sintomas, você tem amplas relações entre elementos, entre órgãos dos sentidos, entre tecidos. Então, não é reducionista assim, dente-órgão. Então, eu coloquei essa pergunta na live até para chamar atenção para essa reflexão. Quais dentes se relacionam a órgãos? Mas é só isso? É só chegar aqui e responder? A gente tem um sentido um pouquinho mais amplo. Vem comigo que eu vou estar passando para vocês na live de hoje o que vocês precisam saber para começar pelo menos o estudo de vocês nessa linha e ir por um caminho certo. Pessoal, a nossa intenção, o que é? Integrar esses conhecimentos da medicina tradicional chinesa, mas nas práticas que você já faz, no atendimento que você já tem, no diagnóstico que você já conduz, somente te dando mais ferramentas. Então, todo o propósito das nossas lives, dessa divulgação, estar falando sobre esses relacionamentos é no sentido de trazer mais ferramentas para você, mas sem mudar, sem radicalizar o que você já faz na sua clínica, só te dando mais subsídios. Eu tenho relatos fantásticos de alunos que hoje surpreendem seus pacientes quando eles usam técnicas de acupuntura, de medicina chinesa, ou até mesmo só o relacionamento, o entendimento dos microsistemas na sua prática. E não só isso, eles têm tido resultados muito legais no controle da dor
da dor imediata, e alguns em sintomas, normalmente o sintoma que você vê mais efeito quando você aplica essas relações é aquele que já está vindo de longa data, e que ninguém resolve, que aquilo está ali incomodando, e de repente você faz ativação, o diagnóstico de algum ponto que está de microsistema, um ponto bucal, um ponto oral de acupuntura que tem relação com esses sintomas, e o paciente fala, nossa, parece coincidência, mas aquela ardência que eu estava sentindo melhorou, ou aquela dor que eu estava sentindo parece que sumiu, aquele travamento que eu estava, não estou sentindo mais, e isso ele relata imediatamente. Então, é muito legal. Porém, eu escutei ao longo da minha vida profissional, e até mesmo eu tive muitas questões com relação a isso no começo, porque eu mesma achava que era coincidência, ou achava que era bobagem. Falei, não, bem capaz. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ado a ado, cada um no seu quadrado, né? A boca está bem separada do corpo, é como um órgão à parte, né? Como assim vai se relacionar? O que tem a ver? E a gente vê na história clínica dos pacientes e vê ao longo do nosso estudo que, sim, não só tem alguma coisa a ver, mas como tem muita coisa a ver. Mas o que é muito complicado quando a gente começa a falar de medicina chinesa? Uma que hoje tem todo esse conceito envolvendo a China, né? O coronavírus, que até deturpa um pouco do nosso entendimento das bases que vêm de lá. Porém, o que a gente está falando aqui de uma medicina tradicional chinesa, da MTC, que ela é uma medicina milenar, que data aí de 5.000 anos, a gente já tem registros, né, de relatos, tem talhado na pedra, né, nos registros antigos, o uso de acupuntura, de acupontos. Então, ela é uma medicina milenar. E o que acontece? Esses conceitos em chinês, você falar de vento, umidade, Qi, Xue, Yin, Yang, não é grego, mas é chinês, né? É uma coisa de difícil compreensão num primeiro momento. E vocês não precisam entender tudo isso num primeiro momento, mas a gente acaba se acostumando com os termos, e isso faz parte da leitura do diagnóstico pela medicina chinesa, e isso é muito legal, porque amplia bastante, acaba dando respostas que eu, como dentista, dentro de uma odontologia tradicional, eu não encontrava relação entre aqueles sintomas, e agora a gente consegue ter. Então, qual que é o jeito correto? Como é que a gente vai começar a fazer esse estudo? Eu quero colocar aqui, a gente não tem como estar fazendo uma aula, que às vezes eu até tento, né? Mas as lives, elas são muito interativas, então o sentido aqui é passar as informações para vocês. Mas, pessoal, quando a gente fala em órgãos, que órgãos são esses? De que órgãos estamos falando, né? Nós estamos falando dos órgãos a que se referem os 12 meridianos principais. Eu trago o Bob aqui de volta, né, para a nossa live, mas eu só coloco ele um pouquinho, porque senão o YouTube acha que não sei, eles não reagem bem com figuras, né, de corpos. Então, mas apesar de ser, né, um modelo educativo, enfim, o Bob está aqui para nos ajudar a mostrar que nós temos no corpo a representação desses 12 meridianos. E esses 12 meridianos são quem? Quais são esses órgãos? Fígado, coração, baço pâncreas, pulmão e rim. Esses são os 5 órgãos principais dos que representados nos meridianos. Aí nós temos vísceras associadas a esses órgãos, que seriam a vesícula biliar, o intestino delgado, o estômago, o intestino grosso e a bexiga. Então, a gente vai ter sempre um órgão denso, vamos pensar aqui no fígado, por exemplo, associado a uma víscera, que seria um chamado órgão oco, um Fu, né, o Zhang Fu, né, dentro da medicina chinesa, esse órgão oco acoplado em nível de meridiano. Então, a gente sempre tem um órgão Yin com uma víscera, quer dizer, um Yang, né, que é onde a gente tem o armazenamento, né?
Então, esses são os principais meridianos que nós temos representados na acupuntura. E são esses sistemas de órgãos e vísceras que também estão relacionados aos dentes. Nossa, Jane, mas então está relacionado ao dente? Só isso? Não, pessoal, dentro da leitura dos 5 elementos, quando a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um sistema energético. Eu gosto de falar sistema energético, por quê? A gente erra quando a gente fala relação com órgão. É errado. Por quê? Primeiro que te dá a sensação que aquela relação é reducionista, né? É o siso com o coração. Morreu o assunto, fechou, é isso e acabou. E não é isso. Na medicina chinesa, quando a gente está falando do coração, nós não estamos falando somente do órgão coração. Nós estamos falando do sistema energético do coração, do sistema de meridianos do coração. E aqui, no caso, dentro do conjunto dos elementos, a gente se refere ao elemento fogo. No elemento fogo, nós temos o órgão coração, com a víscera intestino delgado, também o triplo aquecedor e o pericárdio. Mas eles são relacionados ao sentido da fala, por exemplo, ao tecido. Qual o tecido do corpo que é relacionado também a esses órgãos? O tecido do corpo são os vasos sanguíneos. Quando a gente fala em coração, intestino delgado, elemento madeira, relacionado a esse órgão também, nós temos a expressão do riso, o sentimento da alegria, a vitalidade. Podemos ter até direções dentro, né? Norte, sul, leste, oeste, aqui no caso sul. Até uma estação do ano a gente tem relacionada, né? Que seria o verão, porque o fogo ele se refere ao calor, à energia do calor. A gente não está falando de 5 elementos, então o elemento aqui associado é o calor. Temos um sabor, né? Que seria o amargo, e nós temos um dente associado, entre outros sintomas que derivam disso que eu falei para vocês. Então, se a gente está falando de circulação, se nós estamos falando de nutrição sanguínea, se nós estamos falando de aspectos de fala, a secreção do suor, tudo que for sintoma relacionado a esse elemento também se relacionará aos dentes que fazem parte desse conjunto. Então, quando eu falo para vocês a que órgãos, qual dente está relacionado a qual órgão, percebem que é um pouco a mais? Então, nós temos o siso relacionado ao coração, sim, a esse sistema energético do coração, do qual derivam uma série de sintomas, de sinais, de tecidos, né, de órgão do sentido associado. Essa é a forma correta de você fazer uma análise quando você pensa em dentes e órgãos, por exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, se vocês querem mais um exemplo, mas vamos falar, por exemplo, do elemento terra, dentro da medicina chinesa. Qual órgão é representado pelo elemento terra? A gente está falando de baço, pâncreas e estômago. Pô, agora ficou mais legal, porque estômago é um dos órgãos que as pessoas percebem muito as alterações e percebem, opa, estômago, se comeu alguma coisa, opa, já empachou, já ficou indigesto, ou tô com uma gastrite, ou tô com uma acidez. O estômago se percebe muito rápido os sintomas digestivos, opa, aí você já começa a fazer umas relações. Mas em baço pâncreas, espera, mas Regiane, baço é um órgão, pâncreas é outro órgão. Por que você está falando baço pâncreas juntos? Porque dentro da medicina chinesa, nós temos um meridiano composto por esses dois órgãos juntos, que é chamado baço pâncreas. Então, existe um dente relacionado a esse sistema, Regiane? Tem alguma coisa relacionada? Bom, vamos falar o que é relacionado ao órgão baço e ao órgão pâncreas,
E a víscera estômago, a que se refere? Nós estamos falando aqui do sistema energético da Terra dentro da medicina chinesa. Qual é o sentido o órgão do sentido que está relacionado aqui? A gustação, o sentir o gosto, né? Que tecido está relacionado aqui? Tecido conjuntivo. Qual que é a secreção? Saliva. Que sentimento, né, predomina aqui? Reflexão e também a preocupação. Por que você fala sentimento, Regiane? Nós não estamos falando de órgão e dente. Dentro da medicina chinesa, as alterações emocionais, elas são responsáveis também pelas doenças. As emoções são um fator etiológico dentro da medicina chinesa. Então, você também pode estar usando essa informação quando você vai fazer o relacionamento dos sintomas do seu paciente. O que mais nós temos dentro do elemento terra relacionado a baço pâncreas e a estômago? Nós temos aqui a energia da umidade. Nós temos aqui o sabor doce. Regiane, então, aquela loucura que a gente sente por doce tem a ver com algum padrão de deficiência de baço pâncreas e estômago? Bingo! Tem sim, tem sim. Às vezes é uma forma do corpo de te mostrar que tem que fazer um equilíbrio energético a nível de medicina chinesa nesse meridiano. Então, pessoal, veja. Nós temos aqui baço pâncreas, estômago, gustação, com tecidos conjuntivos. Também temos musculatura lisa. Tem uma característica do baço que é muito interessante, que o sistema energético do baço pâncreas, ele é responsável por manter as estruturas do corpo no lugar. Então, quando você tem um extravasamento de sangue num vaso, por exemplo, o sangue não tinha que ter ficado lá, assim, a troco de nada, aquela pessoa que fala, nossa, eu me encosto em alguma coisa, eu fico roxa, eu fico com hematoma por qualquer coisa. É normal todo mundo ficar roxo quando se encosta em alguma coisa? Não é comum para todos, mas para algumas pessoas isso é comum, é um padrão dela. Por quê? Porque nós temos, dentro da medicina chinesa, um padrão de alteração no baço pâncreas. Regiane, então, meu baço está com problema, meu pâncreas está com problema. Não, gente. Vamos voltar lá. Sistema energético, sistema de meridianos. Nem todas as doenças, os padrões de desarmonia que são expressados a nível energético já estão no corpo físico, já estão se expressando no órgão. Às vezes leva um tempo para isso, para o médico poder detectar uma alteração que já existe no sistema energético, a nível de meridiano. Por que é válido a gente ter esse tipo de percepção? Por que é interessante ter esse conhecimento dos 5 elementos, esse relacionamento dos sistemas energéticos e também para o dentista relacionar com os dentes? Porque a gente consegue prever algumas alterações que o paciente possa ter. A gente consegue traçar os padrões de desequilíbrio, de doenças que esse paciente pode ter, de acordo com o conjunto de sintomas que ele tem. Então, sintomas que às vezes não têm relação, quando você começa a estudá-los sobre o prisma dos 5 elementos, começam a se relacionar dentro de um sistema energético. Poxa vida, meu paciente está tendo muito sintoma do elemento terra. Então, a gente tem algum padrão de desarmonia nesse elemento. Como é que a gente trata isso na medicina chinesa? Verificando o dente que está relacionado, tonificando o meridiano, sedando aquele meridiano, equilibrando aquele meridiano, estimulando os pontos. Como que a gente faz? Aí depende dessa construção, desse quebra-cabeça, que é o ser humano, da gente coletar esses sintomas e de fazer essas relações para ver o que é mais adequado para cada um, porque existe individualidade. E para fechar o ponto aqui do baço, né, que eu falei para vocês, quais dentes são relacionados a baço pâncreas e ao estômago? Existem dentes relacionados também nesse sistema energético, assim
como você falou, todas essas possibilidades. Bem, quando a gente fala em possibilidades de musculatura, de energia, de digestão, que se referem aqui, vão derivar vários sintomas relacionados também. Então, a gente pode ter a partir daqui, é que é muita coisa para falar numa live, né? Eu estou querendo aqui passar um conceito para vocês. Mas dá para se aprofundar bem, dá para se aprofundar legal aqui nisso. E você ter essa relação desses sintomas encadeados a partir dos 5 elementos. E a partir desse entendimento, você tem vários sintomas que você pode juntar. Você vai perguntando os sintomas para o seu paciente e vai identificando, puxa vida, essa patologia que meu paciente tem, ou às vezes ele nem sabe o que ele tem. Muitas vezes o paciente não sabe o que ele tem, mas ele tem uma sensação, ele tem um sintoma, eu tenho uma dor, eu tenho um desconforto, eu tenho uma acidez, eu tenho um travamento. O paciente sempre tem um sintoma que ele pode relatar para vocês. E vocês vão, além de coletar essa informação verbal dos sintomas, dentro da medicina chinesa ainda, a gente tem toda essa questão de observação. Quando a gente falou aqui de umidade relacionada à terra, eu falei assim, Regiane, o que é umidade dentro de uma doença? Por exemplo, sinusite, é muco, não é? Aquela sensação de muco dentro dos seios maxilares? A pessoa parece estar engolindo aquilo, aquela mucosidade. Mucosidade é um exemplo de umidade, por exemplo. Um paciente que transpira, que chega transpirando, pingando, né? Ele tem uma alteração, né, do suor, dos poros, tem, mas como é que está essa distribuição de líquidos para esse paciente? Ou o paciente que tem inchaços, né? O que é o inchaço? Então, aqui a gente tem elementos de umidade e elementos de fluidos do corpo, do dinhe, que também é uma substância dentro da medicina chinesa que a gente também relaciona. Então, é muito legal porque a gente pode, sim, fazer essas relações. E o dente? Que dente a gente tem aqui? Pessoal, relacionado a baço pâncreas, relacionado a estômago, existem alguns dentes como pré-molares inferiores e molares superiores. Mas não é pré-molar superior também? Não. Pré-molar inferior e molar superior. Isso se deve ao trajeto interno desses meridianos pela face. Então, nós temos vários níveis, porque isso foi uma pergunta que eu fiz, sabe? Quando eu falei, como assim? Que eu saiba, vamos pegar aqui o meu modelinho da face. Que meridianos a gente tem passando aqui sobre a boca? Basicamente, VG, né? VC, estômago, tem intestino grosso aqui. Aonde que está o baço? O baço nem tem pontos na face? Como assim? Como assim tem meridiano do baço associado a pré-molar? Como é que é isso? Mas vejam, pessoal, os meridianos da acupuntura, eles têm trajetos superficiais, em que a gente tem essa localização dos pontos, e eles têm trajetos intermediários e trajetos profundos. Então, nesses trajetos, você tem, sim, a conexão interna com os dentes. Então, não passa batido, né? Então, ali estão as conexões. Falei, tá, agora fez sentido para mim. Mas percebem que a ideia é nós podermos pensar num dente e pensar num órgão, mas também relacionar a isso um sistema energético inteiro. Quando a gente pensa dente, órgão, está errado? Não está errado, mas também não está certo, porque existe uma percepção, um entendimento do que seria, né, esse sistema energético, e ele não se reduz ao órgão, né? Ele se reduz ao conjunto, à função daquele meridiano no corpo, a como ele distribui a energia,
a quais órgãos do sentido ele se relaciona, quais tecidos ele rege, quais sintomas ele proporciona quando ele tem algum desequilíbrio, né, nas suas relações. Então, quando a gente pensa em 5 elementos, a gente tem uma ótima forma de organizar isso tudo, né, e tirar algumas conclusões. Vamos falar, dá tempo ainda da gente falar mais um exemplo aqui para vocês. Tem alguma coisa específica que vocês queiram saber? Perguntem aí para a gente nos comentários. Eu falo sempre aqui de um outro exemplo, né, que é um exemplo mais cru, assim, mas é muito prático para o dentista, quando a gente fala do elemento madeira. Aqui nós temos um órgão chamado fígado, relacionado a uma víscera chamada vesícula biliar. Então, nós temos um sistema energético da madeira. Existe aqui um órgão do sentido chamado visão. A visão se relaciona a esse órgão e essa víscera dentro do sistema energético da madeira. Nós temos como tecido aqui articulações e tendões. Opa, articulações e tendões, articulações e tendões. Regiane, então é por isso, tem a ver quando aquele meu paciente fala que tem bruxismo, mas um pouco tempo depois ele conta que também está com problema no joelho, ou que também está com problema no quadril, ou que também está com problema no ombro. É uma coincidência ele ter problemas em articulações em geral? Não é uma coincidência dentro da medicina chinesa. Por isso que, quando a gente trata somente o sintoma, às vezes você não trata o paciente, você acaba tendo a repetição de sintomas, mas em outros locais, que nem é uma alteração nesse sistema que enfraquece as articulações e tendões. Legal, faço um tratamento local na articulação aqui. Mas pode ser que esse paciente descompensado no futuro tenha um ombro, um joelho, alguma coisa. Uma perguntinha aqui. Quem não tem siso, sistema cardiovascular, se a região se relaciona com o terceiro molar? É isso? Sim, vamos lá. Quando a gente tem uma região relacionada, isso equivale, pegando o exemplo da vesícula aqui, tá? Eu estou falando agora do elemento da madeira, mas eu vou fazer uma relação com o sistema do fogo para responder a tua pergunta com o siso. Quantas pessoas a gente conhece que retiraram a vesícula biliar? Né? Muitas pessoas retiram a vesícula. Ai, minha vesícula estava cheia de pedra, meu médico indicou tirar, eu tirei a minha vesícula, eu não tenho mais a vesícula. Deixa de existir o meridiano da vesícula se a pessoa tirar esse órgão do corpo? Não deixa de existir. Ela continua tendo essa relação, o sistema energético, os pontos dos meridianos continuam existindo. O que acontece é que, às vezes, uma descompensação entre o acoplamento, entre o órgão acoplado, que seria o fígado, precisa ter uma compensação energética para o fluxo se restabelecer, porque você não tem um órgão, né? E o órgão também tem uma função dentro da medicina chinesa ali. Então, os pontos do sistema energético, ele não deixa de existir, tá? Dito isso, vamos para a sua pergunta. Se a pessoa extraiu o siso, o ponto bucal relacionado ao siso deixa de existir? Não deixa de existir. Ele continua tendo aquele ponto ali de acupuntura. Então, a gente tem esse relacionamento energético, sistema cardiovascular, também ao siso, tá? Para que isso é relevante? Ficou uma raiz residual, alguma cavitação óssea nessa região de siso, algum dente que está ali sendo ou um siso que não foi extraído, tem um campo de interferência, e esse paciente também tem alterações. Por exemplo, a gente está falando de cardiovascular, o paciente tem hipertensão, ele tem alterações vasculares. Quando a gente fala em alteração vascular, você pode pensar desde Parkinson, Alzheimer, parestesias, tudo que o corpo precisa de nutrição sanguínea, né, para funcionar bem. Então, nós temos uma série de
alterações de circulação, trombose, que estão relacionadas aqui a nível de sintoma dentro do elemento fogo. E que também tem a sua relação com... Opa! Que também tem sua relação com o siso. Então, essas relações, elas precisam ser observadas, porque às vezes o paciente, por exemplo, relata uma hipertensão que ninguém sabe de onde que veio e que começou após a extração de um siso. Vale a pena tirar uma radiografia, ver se está tudo bem, pesquisar se a gente não ficou com alguma área não cicatrizada, né, ou com alguma alteração, você parece que formou o osso, mas formou outro tipo de tecido. Enfim, vale a pena dar uma investigada. Agora, afirmar, não, se você tem hipertensão, o problema é do seu siso, isso é um erro, tá, gente? Eu bato muito contra isso. Não façam essas afirmações para os pacientes sem ter um completo relacionamento dos sintomas, do que como eles se encadeiam, joga o paciente na estrela, a gente normalmente desenha uma estrela, localiza os elementos, distribui os sintomas e agrupa para ver onde que está o padrão de desarmonia desse paciente. E, lógico, sempre relacionando isso a um bom exame radiográfico, tá? Infelizmente, a gente quer ser mais natural, né? Mas não tem como você fazer uma avaliação odontológica sem o exame radiográfico. Infelizmente, nós precisamos disso ainda, né? No mínimo de uma radiografia panorâmica, melhor ainda se puder uma tomografia, que você possa analisar bem os cortes, manipular o software e ver bem todas as direções, principalmente em região de siso. Eu tenho algumas lives que eu falo especificamente de NICO, FDOJ, cavitações ósseas, que foi uma pesquisa que eu fiz na Alemanha somente dessas alterações. E elas se expressam em grande parte em regiões de sisos extraídos, de dentes extraídos em geral, em dentes que você fez até uma movimentação óssea, que você esperava uma neoformação óssea e de repente aquilo não formou osso. Daí acaba sendo um campo interferente. Isso é bem interessante de verificar. Voltando, a gente falou do fogo, agora voltando para a madeira. Dentro do elemento madeira, nós vamos ter aí os tendões e as articulações, e disso para o dentista deriva bruxismo, disfunção temporomandibular, dores articulares em geral, né? A gente trabalha com uma articulação, né? Articulação temporomandibular aqui o tempo todo, então a gente trabalha muito com queixas. Às vezes você não é especialista em articulação temporomandibular, mas o seu paciente ficou um tempo maior na cadeira, cansou, né? Deu um trismo, forçou aquela articulação dele, e daí? Não é legal você poder ter alguma ferramenta ou algum recurso para trazer um alívio, um conforto para esse paciente? Então, com esse conhecimento dos pontos do microsistema, fica muito simples você poder ativar, trabalhar com esses pontos também e trazer esse relaxamento muscular. Nós temos relacionados também dentro do elemento madeira, órgão, fígado, víscera, vesícula biliar, um sentimento da ira, da irritabilidade, daquele estresse pilhado, né? Tanto que a gente não está falando em cores aqui, porque assim, existem vários aspectos dentro quando você reúne os elementos, tem vários aspectos. Um deles, por exemplo, é a cor, né? A cor do elemento madeira, dentro da medicina chinesa, é o verde, né? Então, quando eu falo da ira, eu sempre falo, lembrem do Hulk, né? Que é bem madeira, né? Verde, irritado, nervoso, explosivo. E aqui a gente falou do calor no fogo e da umidade na terra, aqui a gente está falando de vento. Vento, Regiane, como assim vento? Aquele vento que eu abri a janela, entrou um vento aqui na minha sala. Bom, podemos usar isso como exemplo, mas aquilo é um vento externo, né? Você abriu a janela, o vento veio aqui, pega as folhas, né? Faz folha voar, tira vaso do lugar. Então, quando você entra um vento, ele faz um estrago, né? Se você abriu a janela e está com as coisas meio fora, meio não tem pesos de papel, por exemplo, o vento faz um estrago mesmo.
Mas o que seria um vento interno, essa energia chamada vento dentro do corpo? Então, a gente tem é lógico, né, figurativo, né? Você não tem um vento circulando dentro do corpo. Mas, quando a gente fala do elemento madeira, de fígado, de vesícula biliar, e aqui nós vamos ter o canino, né, relacionado, nós temos esse clima, né, e essa energia, né, do vento relacionado. Então, o vento, ele representa, por exemplo, tremores, ele representa aquele tremor da língua, ele representa uma parestesia, ele representa uma paralisia, um AVC. Então, nós temos alguns padrões de desarmonia relacionados a isso. É esquisito quando você pensa em energias, né, da natureza relacionadas a elementos, e mais estranho ainda quando você vai fazer essas relações para sintomas. Mas acontece depois de um tempo que isso fica tão natural e começa a fazer sentido que às vezes você começa a perguntar para o seu paciente. Ele conta, não, eu tenho isso, eu tô com meu olho irritado, eu tô com uma dor na minha junta, né? Ele fala que tem dor nas juntas, eu tô com um bruxismo, eu tô tenso, e você começa a fazer outras perguntas. Mas a tua unha tá quebradiça também, que também é relacionada aqui, outros sintomas, como é que tá teu ciclo menstrual, que também tem a ver com FI, e você começa, de repente, a perguntar coisas que o paciente fala, como é que você sabe? Porque você identificou dentro da estrela qual elemento daquele paciente está mais em desequilíbrio. Então, você consegue antecipar, prevenir situações ou até mesmo identificá-las se elas já estiverem acontecendo. A riqueza de falarmos da medicina chinesa e agruparmos esse conhecimento sobre o aspecto dos elementos, ele traz essa possibilidade de você entender coisas que parecem não ter sentido. Então, de repente, o que tem a ver o fígado com a articulação, com o bruxismo, com o canino, com a unha, né? Parece coisa de louco. Mas, quando você distribui os sintomas, os elementos, né, as percepções, e você começa a ver o sentido que existe nisso, nas conexões, fica muito fácil. Mais uma vez, falo para vocês, evitem reduzir demais, né? Ou reduzam no começo para vocês terem um aprendizado. Tá, Regiane, eu tô começando a estudar isso agora, eu nem sabia que existiam essas relações, ou nem sabia que os dentes também participavam dessas relações, né? Eu posso pegar esses mapas e usando pode usar eles de base, mas tente aprofundar e entender o que significam essas relações antes de fazer essas afirmações para o paciente de vocês. Isso pode botar vocês em maus lençóis ou gerar até conflitos, até uma desconfiança do paciente. Fala, nossa, mas o que esse dentista está falando para mim? Porém, quando você começa a estudar a medicina chinesa, diagnóstico, elementos, os microsistemas, você entende isso de uma forma que quando você vai falar para o paciente com a base, o paciente se encanta. Ele fala, nossa, que legal! Então é por isso, ele consegue entender através do teu raciocínio lógico o que está acontecendo com ele. E entender o que acontece com a gente e o paciente entender o que acontece com ele, ou a gente poder, de repente, dar uma solução para sintomas que outros disseram, isso aí é assim mesmo, se acostuma que você vai passar a vida assim. E, de repente, você, através da boca, porque você pode perceber esses pontos, né, ativados dentro da boca, e também pode identificar dentes que passam a ser campos de interferência na saúde desse paciente, e você pode ser, sim, às vezes, o gatilho que falta para recuperar a saúde do seu paciente, desde que ele já esteja num processo, né, integrado. Eu sempre falo aqui que mesmo que aquele campo de interferência seja gritante na boca do seu paciente e tenha relação direta com a doença que ele tem a nível de meridiano,
Você não pode prometer que você, tirando aquele dente, o seu paciente vai estar curado, porque não depende só disso, né? Quando uma doença se estabelece, ela passou por vários níveis energéticos. Então, padrões de deficiência nutricional que o paciente tenha, de dieta, de energia, parasitas, toxinas que ele tenha no corpo, demais alterações, também tem que ser equilibrados num conjunto para que, junto com o que você está fazendo, você tenha um resultado completo. Isso é bem importante, gente, bem importante mesmo. Por isso é legal você estar trabalhando em parceria com o médico integrativo, que possa trabalhar essa base do paciente, e às vezes o médico integrativo procura um dentista que trate os campos de interferência, porque é a única coisa que falta fazer. E aí, quando o dentista tem esse conhecimento de relacionar os dentes com os sintomas, com as doenças que o paciente possui, aí fica mais fácil de você realmente trazer a saúde que falta. Mas não dá para você falar e prometer para o paciente, ó, viu, a tua doença é causada por esse dente. Não, muito cuidado com essas afirmações. Essas relações existem, é uma via de mão dupla. O dente pode interferir no sistema energético, o sistema energético também pode se expressar na boca, né? A gente tem essas conexões acontecendo o tempo todo, assim como o olho expressa, assim como a orelha expressa, assim como a pele expressa. Então, nós temos essas percepções acontecendo o tempo todo. A saúde completa vai depender de um diagnóstico completo do paciente e de um equilíbrio completo do paciente. Aí você vai trazer hemostasia. Dificilmente você vai ter uma homeostasia completa com o campo de interferência, né? Mas é possível sim equilibrar seu paciente. Convido vocês a entrar nesse universo da odontologia integrativa, né? Ou também da odontologia biológica, ou quem está na odontologia tradicional, trazer a acupuntura, a medicina chinesa para o universo de vocês, já vai dar novas possibilidades terapêuticas. Pessoal, por hoje a gente fica aqui, nosso tempo já está chegando no fim. Amanhã cedinho a gente está às 8 horas no Café com Mab. Quem quiser entrar ao vivo, tirar dúvidas, conversar com a gente, pode chegar lá. E amanhã, às 8h30, nós temos mais uma live aqui falando sobre assuntos. Se você quiser saber a sequência de lives dessa semana e da próxima, ela está no meu feed publicada e também está lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não está no canal do Telegram, vai lá no meu perfil, clica lá, que o link vai dar direto para o meu canal, você não vai perder mais nenhuma informação do que a gente está passando aqui para vocês. Pessoal, grande abraço e até a próxima!